Olá, caríssimos alunos. Hoje nós vamos continuar falando sobre as leis de Newton. Antes de a gente já ver a aplicação dessas leis, a gente vai dar uma olhadinha em um certo dispositivo, que é a polia. A polia são dispositivos que ele vai servir para mudar o sentido e a direção da força, ou ainda ele vai servir também, nesse caso, para diminuir a intensidade da força necessária para erguer um certo objeto, ou puxar um certo objeto, tá bom? A gente diz que uma polia é uma polia fixa quando ela apenas rotaciona. Como assim? Essa polia que está aqui, ela vai começar a girar quando se puxar essa corda, tá bom? Porém, a gente tem outro tipo de polia, que é a polia móvel. Além dela rotacionar, ela translada. E o que seria essa translação, no caso dessa figura que está aqui? Veja que quando eu começar a puxar essa corda aqui, essas polias vão começar a subir. Então, além dela rotacionar, ela também translada, tá bom? Ela começou a subir. Então, nesse caso, a gente diz que uma polia fixa é aquela que apenas rotaciona e uma polia móvel é aquela que rotaciona e translada. Nesse caso aqui dessa figura, veja que essa polia aqui, a última, é uma polia fixa, ela está aqui presa, nesse caso, nessa parte do teto, vai apenas rotacionar, enquanto as outras vão rotacionar e transladar. Elas podem estar subindo e descendo também. A polia fixa, ela apenas muda o sentido e a direção da força. Ela não diminui, nesse caso, a força necessária para se erguer ou para se puxar um objeto. Exemplo, vamos dizer que está aqui esse certo caixote e a força necessária para puxar ele esteja aqui para cima. O que é que essa polia vai fazer? Com que a força, quando você for aplicar, possa ser aplicada nesse sentido aqui, para baixo, tá bom? E na direção aqui inclinada. Então, ela mudou a direção e o sentido da aplicação dessa força. Já no caso da polia móvel, ela diminui a força necessária para se erguer. Exemplo, imagine que a gente tenha esse bloco aqui, com peso, sei lá, 80 newtons, e a gente queira erguer esse bloco. A força necessária para erguer esse bloco vai depender dessa equação aqui, quando a gente tem polias móveis, tá bom? Onde esse P é justamente o peso do objeto que eu quero erguer, e esse N aqui é o número de polias móveis que se tem, não polias fixas. Polias fixas não se contam, nesse caso, nessa equação, só conta polias móveis. Então, vamos pegar o exemplo daqui. Vamos dizer que esse bloquinho que está aí nessa figura tem um peso de 80 newtons. E vamos analisar e ver qual que seria a força necessária para erguer ele, tá bom? F, então, aqui ia ser o peso, que é 80 newtons, dividido por 2 elevado a N. N é quem? O número de polias móveis. Vamos olhar. Tem 1, 2, 3. A quarta não é móvel, como eu já tinha dito. Então, só coloca as 3 aqui, que são móveis, tá bom? 80, dividido por 2 ao cubo, que é 8. Isso daqui dá 10 newtons. Então, veja que a força necessária para erguer esse bloco é de apenas 10 newtons. Veja a facilidade, a diminuição que se teve na intensidade da força, tá bom? Então, é para isso que vai estar servindo, nesse caso, a polia fixa e a polia móvel, tá bom? Bom, pessoal, vamos pegar um exemplo agora rapidinho, então, fazer aqui essa questão de número 1 sobre polias. Observe a figura ao lado e calcule o valor da carga Q. O valor da carga Q é o peso dela, tá bom? Sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newtons para mantê-la em equilíbrio. Despreze as forças dissipativas. Veja que a gente tem uma polia fixa e 2 móveis. O que é que isso quer dizer? Que a força vai mudar sua intensidade, vai mudar seu modo. Então, para calcular o valor da nova força necessária para erguer esse bloco, eu tenho que usar essa equação. Força é igual a P dividido por 2N. F, então, vai ser o valor do peso, que é esse valor da carga, que é quem eu quero encontrar. Aqui vai ser 2 elevado a N, que é o número de polias móveis. Veja, tem 3 polias, mas móveis só tem 2, então coloca aqui 2. E esse F, ele disse, que é a força que o rapaz está fazendo aqui, que é 25 newtons. 2 ao quadrado é 4. Esse 4 que está dividindo vai passar para cá multiplicando, então isso daqui dá 100 newtons. Achou o valor da carga, que é justamente o peso no caso dessa carga. Agora, pessoal, a gente vai continuar dando uma olhada nos exemplos
Só que a gente vai ver que essa parte desse outro capítulo de leis de Newton, ele vai aprofundar um pouquinho sobre a força resultante, que é justamente a segunda lei de Newton. Só que no capítulo passado a gente viu essa segunda lei aplicada a um corpo apenas. Agora a gente vai ver essa lei aplicada a um sistema de corpos. O que é isso? Quando a gente via apenas um bloco, não era um sistema de corpo. Tá bom? Era apenas um corpo nesse caso. E agora a gente vai ver 2, 3, 4 blocos, um encostado no outro. Isso daqui, nesse caso, vai ser um sistema de corpos. Para conseguir resolver as questões que virão sobre esse assunto, a gente sempre vai ter que estar fazendo o diagrama de força de cada corpo. Só para lembrar, o que é o diagrama de força? O diagrama de força é simplesmente simbolizar para onde, qual a direção, qual o sentido que cada força está sendo aplicada em cada bloco desse. No caso dessa questão aqui, tem 2 blocos, no bloco A e no bloco B. Após fazer o diagrama, a gente consegue achar a massa, se pedir, consegue achar força resultante, consegue achar, por exemplo, a aceleração dos 2 corpos ou de apenas um, tá bom? Na maioria das vezes, como eles estão encostados, a aceleração dos 2 vão ser iguais, né? Eles estão se locomovendo, nesse caso, estão variando a velocidade na mesma forma, tá bom? No tempo. Então, aqui vamos dar uma olhada nesse exemplo. Os corpos A e B encontram-se apoiados sobre uma superfície plana perfeitamente lisa. O que é que ele está querendo dizer? Que não tem uma força chamada de força de atrito, que é a força que a gente vai ver no próximo capítulo. Uma força F de intensidade 40 newtons é aplicada sobre A, conforme indicada a figura a seguir. Está aqui a força nesse caso. Ele deu a massa do bloco A e a massa do bloco B. Determine a aceleração dos corpos A e B. Veja que ele está dando força e ele quer saber a aceleração dos corpos A e B, que justamente são iguais, tá bom? Nesse caso, veja que eles estão encostados, a aceleração para os 2 é igual. O que é que eu tenho que fazer antes de encontrar essa aceleração? Lembrar da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembram lá dela? Famosa física, meu amor, não é isso? Física, meu amor. Nesse caso, a gente vai fazer um negocinho chamado de diagrama de força. O que é o diagrama de força? É desenhar, simbolizar a direção e sentido de cada força que está aplicada em cada bloco desse. Então, vamos separar esses blocos e analisar de um por um. Primeiro, o bloco A. Veja que no caso do bloco A, está bem aqui, tem uma força peso, que eu vou chamar de PA, que é o peso do bloco A para baixo. Tem uma força que é chamada de força normal, que eu vou chamar de MA nesse caso, que aponta para cima, né? Isso que é a força que o solo exerce nesse caso no bloco. Tem essa força F, que está vindo aqui para a direita, que é a força aplicada nesse caso, que foi dito aqui na questão. E tem mais alguma força ainda? Veja que sim, né? O que é que acontece? Quando essa força F empurra esse bloco A para a direita, o bloco B empurra o bloco A de volta, né? Isso lembra lá a terceira lei de Newton, ação e reação? Então, se o bloco A, devido a essa força F, acaba tentando vir para a direita, empurrando o bloco B devolve. Ação e reação. Então, o bloco B faz uma força no sentido contrário, que é essa força que eu vou chamar de força BA, que é a força do bloco B agindo no bloco A, tá bom? Pronto, esse daqui é o bloco A. Esse é o diagrama de força dele. A gente vai fazer agora o diagrama de força do bloco B. Mesma coisa. Bloco B tem uma força normal, porque ele está encostado aqui na superfície, apontando para cima, que eu vou chamar de NB. Tem uma força peso relacionada à massa dele, né? Isso, massa vezes a aceleração da gravidade aqui está dando força peso do bloco para baixo. E vai ter uma outra força ainda. Que força é essa? A força, nesse caso, que o bloco A está fazendo no bloco B, né? Isso aí. Essa força F empurrou o bloco A e o bloco A acaba empurrando o bloco B. Então, a gente tem aqui uma força F de A em B apontando para a direita. Pronto, já terminamos aqui, nesse caso, o sistema
do bloco B. O que é que a gente vai fazer? O que a questão pediu foi a aceleração. Para que a gente está fazendo isso? Porque ó, esse FR aqui, que é quem vai dar a aceleração para a gente, ele é o que? Força resultante. Então, eu tenho que considerar todas as forças antes de aplicar a fórmula. Agora que eu já tenho todas as forças, eu posso aplicar a fórmula. Primeira coisa, os blocos A e B estão subindo ou descendo? Não. Eu vou considerar a componente Y, então? Não, não tem aceleração, ela é nula. Se eles não se movimentam na vertical, tá bom? Então, nesse caso, vamos aplicar só aqui no eixo horizontal. Veja que para o bloco A, eu vou ter que a força resultante é a soma das forças aqui na horizontal. Então, olha, força resultante é a massa de A vezes a aceleração em A, que é a mesma aceleração em B. Quem é a força resultante? É a soma dessas duas. Então, como F está para a direita, eu vou botar F como positivo, FBA como negativo. É igual a massa de A vezes a aceleração. Pronto. Pergunta, dá para encontrar o valor da aceleração já? Ora, F eu tenho, massa de A eu tenho, a questão deu, está aqui também, mas FBA eu não tenho. Então, não dá para encontrar. Eu vou ficar com duas incógnitas. O que é que eu vou fazer? Vou tentar relacionar essa primeira equação com essa segunda daqui, tá bom? Para ver se dá certo. Então, vendo a segunda equação, que vai estar aqui no bloco B, veja que o FR de B vai ser aí, apenas o FAB. Por que isso? Porque, novamente, ele não está nem subindo nem descendo. Então, essas duas aqui, N e P, se anulam. Logo, FR é apenas FAB e vai ser igual a massa vezes aceleração. Massa de quem? Massa de B agora, vezes aceleração. Vou chamar isso daqui de equação 1 e esse daqui de equação 2. Veja que nesse caso agora, o que é que a gente tem que fazer? Relacionar essas duas equações. Porque por esse daqui também dá para achar aceleração? Para achar aceleração, eu tenho que ter o valor da massa. Tá aqui, massa de B, tudo ok. Tenho que ter o valor da força de A em B. Não tem. Então, não dá para achar por aqui também. Mas o que é que eu posso fazer? Relacionar essas duas equações, tá bom? E veja ainda que, como FAB e FBA são um par de ação e reação, significa que o valor delas são exatamente iguais. O que muda é só o quê? O sinal. Mas o valor das duas são exatamente iguais. Terceira lei de Newton. Então, veja só, eu vou somar essa equação 2 com a equação 1. Somando as duas, veja que aqui vai ficar F menos FBA. Aqui tem quem do lado esquerdo? FAB positivo. Lembrando que FBA e FAB são iguais. Então, olha, se eles são iguais, menos com mais isso daqui vai dar uma subtração, isso aqui zera, né? Então, essa subtração dá zero, tá bom? Aqui no outro lado vai ficar, olha, MA vezes A mais MB vezes A. Veja que aqui, então, fica F. Essa subtração dá zero, porque os dois valores têm que ser iguais. E aqui dá para a gente isolar o A, que é o que eu estou tentando encontrar, para facilitar. Veja que isso daqui fica MA mais MB vezes A. Agora, tudo ok. Essa força F, a questão deu. MA e MB, a questão deu aqui também. Só é achar o valor de A, só é substituir. Então, aqui fica 40, igual ao valor de MA, que é 4, mais MB, que nesse caso é 16, vezes a aceleração. 4 mais 16, 20. Eles vão ficar multiplicando a aceleração, então passa para o outro lado como? Dividindo. Vai ficar 40 dividido por 20, ou 4 dividido por 2. Nesse caso, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Acabou a questão. Acabou a letra A nesse caso. Agora a gente vai fazer o quê? Letra B. A letra B pediu a força que A exerce em B. Lembra lá? Força de A em B tem a mesma intensidade de força de B em A. Então, tanto faz. Eu posso procurar esse valor, BA, ou posso procurar esse valor, AB. Em módulo, as duas têm o mesmo valor. O que vai mudar é o quê? Um sinal de uma para outra. Mas o módulo, o valor dá no mesmo. Como o mais fácil de encontrar é justamente esse aqui, que a equação é menor,
eu vou achar por aqui, é justamente o que ele pediu, ó, de A em B, que é o que está dito aqui, A em B. Então, a força de A em B ó, vai ser igual à massa de B, que a questão nos deu, está bem aqui, ó, 16, coloca, vezes a aceleração que a gente encontrou, é 2. E como os corpos estão grudados, a gente sabe que essa aceleração é igual. Então, a força de A em B aqui é de 32 newtons. Simples e fácil, questão resolvida. Bom, pessoal, resolvidos esses exemplos, espero que vocês já vão dando uma treinada nas outras questões em casa e o resto a gente resolve em sala de aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.